Eu acho até que o André dispensaria a apresentação, mas em favor da informação, da qualidade, enfim, eu vou fazer aqui uma breve apresentação do currículo do André. O André é jornalista, como contei para vocês, tem pós-graduação em gestão ambiental pela COP, o FRJ, além de lecionar no meio universitário, como eu contei para vocês, professor dos três filhos aqui. Trigueiro é jornalista da TV Globo, até hoje atuando na rua, sempre presente, editor-chefe do Cidades e Soluções, comentarista do Estúdio I na Globo News e também na Rádio CBN, articulista do G1 e colaborador de várias rádios espíritas no Rio de Janeiro. Ele tem ampla experiência em produção e apresentação de palestras, roteiros e reportagens. André é carioca, conta com diversos livros publicados. Eu trouxe alguns livros aqui, André, mas aí eu tinha que ter uma estante inteira para botar os livros aqui, mas eu tentei trazer alguns de seus livros, né? É voluntário, o André é sempre voluntário, sempre presente nas causas. E nós vamos conversar hoje sobre o mais recente livro dele, que é A Força do Um. E ele doou integralmente os direitos autorais desse livro e de outros para causas. E nessa causa da Força do Um, ele doou para a Fraternidade Sem Fronteiras, FSF, uma organização humanitária que combate a fome no Brasil e na África. Bom, para quem não me conhece, André, eu vou tomar liberdade também aqui de me apresentar, né? Porque tem gente que também que não me conhece, né? Eu venho também de uma longa trajetória aí de... Estava falando que eu não queria contar por causa dos cabelos brancos, mas já são uns 30 anos, né, André, que a gente está nessa trilha. Eu já fui editora executiva no Jornal do Brasil, editora de economia, trabalhei em algumas das principais redações, o Dia, Jornal do Comércio, Revista Forbes, o Estado de São Paulo. Há 13 anos criamos esse projeto, um projeto independente, plural. Já trabalhei também em assessoria de imprensa, mas me encontro como jornalista. Não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia que não seja jornalismo. Sou palestrante, consultora, mas a minha história é essa. E eu queria deixar você, André, se apresentar aí para o teu público e contar um pouco aí do que a gente vai conversar nesse domingo de alegria. Sou convidado, vou para o lado que você apontar o nariz, eu vou na tua. Vamos no vento, né? A gente toca por música, né, André? A gente toca por música já tem algum tempo. E eu queria te dar uma notícia bárbara, que a gente está aqui hoje, não só com gente de vários estados brasileiros, do Norte, do Nordeste, do Sudeste, mas tem gente também aí do exterior, viu? Apesar do fuso horário, tem Portugal, tem França, Estados Unidos, Canadá, e a Marina acabou de mandar mensagem, está na Nova Zelândia. Marina, um beijo, com esse fuso todo, você na Nova Zelândia aí nos acompanhando. Eu queria ver, André, se a gente podia começar conversando. A ideia nossa, quando eu conversei com o André, como tem feito as lives todos os dias às 9 da manhã, ele já esgotou aí um tanto de assunto, né? Todo dia, né, André? Todo dia uma live, todo dia uma proposta. Então, a gente vai tentar hoje aqui trazer a proposta de onde estamos e para onde vamos. Essa que é a ideia do nosso diálogo, né? E eu tenho maior orgulho de afirmar, André, com sinceridade, você sabe que eu sou uma pessoa muito sincera, você transcende hoje em dia o jornalista sustentável ambiental. Você passou a ser uma das mais importantes vozes, um dos jornalistas mais relevantes na causa dos pequenos, dos sem voz, dos invisíveis, dos que sofrem, dos que são discriminados, a favor da democracia e da livre imprensa. Então, é com orgulho que eu queria dizer para você que eu tenho orgulho da sua trajetória e da gente poder estar juntos, né? Eu queria a primeira pergunta, André, contar para você que a minha voz está falhando um pouco, estou me avisando aqui por causa do fone. Mas é dizer para você o seguinte, o que é esse novo normal, né? A gente até fala um pouco sobre isso nessa edição da Plural, que acabou de sair, edição 70, né? O que é esse novo normal? Aliás, a gente nem chama, André, de novo normal, não. A gente está chamando de novo, porque o normal antigo, de normal, não tinha nada, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário, por favor.
Bom, eu não vou me iludir em relação a uma mudança de cultura, um novo normal em todas as áreas que precisam de mudança efetiva, estrutural. Mas sim, é possível afirmar que o pós-pandemia determina novas rotinas. Então, a gente já está experimentando claramente a necessidade do espaçamento entre as pessoas, no varejo, no shopping, no teatro, no cinema. A gente vai permanecer um tempo se adaptando, e isso é um novo normal, um novo padrão que evita a aglomeração de pessoas. Em alguns lugares do mundo, é o caso de Londres, o prefeito, não é o único, mas é um lugar onde isso teve muita reverberação. Surgiu um ensejo a partir da pandemia de priorizar investimentos na direção da mobilidade sustentável com bicicletas, então o alargamento de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, linhas de crédito para quem conserta ou vende bicicleta, estimulando o cidadão de Londres, uma das mais importantes cidades do mundo, a não aglomerarem em metrô, trem ou ônibus. Amsterdã, na Holanda, eu vim falando muito disso, é muito interessante que a prefeitura local tenha encontrado na pandemia um pretexto para aplicar na prática uma política pública inspirada no livro Economia Donut, ou seja, uma forma de você aplicar o orçamento do contribuinte promovendo o desenvolvimento sustentável, respeitando um teto ecológico, dar o passo do tamanho da perna, não agravar o problema da poluição do ar, das águas e do solo, e, ao mesmo tempo, prestando atenção nas pessoas que mais precisam do Estado, os pobres que existem na Holanda e os excluídos. E nós temos a necessidade de prestar atenção em demandas históricas. A desigualdade, ela claramente, do ponto de vista epidemiológico, sacramentou o destino trágico de milhares de pessoas no mundo que têm comorbidades associadas a uma má assistência médica. Então, a gente viu no Brasil, isso aconteceu também, está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos, a migração rápida da expansão do vírus das áreas mais abastadas para a periferia e os grotões. Então, quem está morrendo numa proporção maior e assustadora nos Estados Unidos e no Brasil são pessoas pobres, negras e de periferia. Em Nova York, claramente, o recorte foi esse. Nos Estados Unidos, a população negra não tem a expressão que tem no Brasil. Mas em Nova York, dos 5 bairros de Nova York, 2, que eram os mais pobres, com a comunidade negra mais volumosa, foi aonde o coronavírus fez mais vítimas. E no Brasil a gente está vendo a migração justamente para a periferia, favela e grotão. Então, o novo normal, me parece, será valorizar o combate à desigualdade, valorizar o combate à falta de saneamento básico no Brasil, valorizar os profissionais de saúde de uma forma geral, e já está sendo descortinado aí um novo horizonte do uso amplamente disseminado, eu acho isso muito legal, de ferramentas digitais que promovem lives, shows de música, aulas e outras possibilidades de exploração desse recurso de comunicação que a gente está praticando aqui. Então, aliás, eu vi o Flávio Venturini aí clicar, que está acompanhando o debate. O Flávio fez uma live lindíssima. Lindíssima. Nossa, Flávio, estava acompanhando aqui. Parabéns. Então, a gente está... Agora, a mudança estrutural... Você não acredita? Mudança estrutural mesmo, para valer, você não acredita? Uma nova sociedade, novas bases... Movimento de manada nos shoppings. Parece que a gente tem uma síndrome de... Uma compulsão, né? Uma compulsão. Por shopping, que é uma coisa que eu respeito, mas não entendo e não endosso. Então, ontem no Rio de Janeiro viralizaram as imagens das pessoas no Costão da Urca, aglomeradas, bebendo, às margens da Baía de Guanabara. Com todo respeito, a pandemia ainda segue curso, a transmissão ocorre numa velocidade menor, mas ocorre. Usar máscaras é fundamental, e quem despreza
o risco ou a vida dessa forma não entendeu do que se trata, e isso é muito triste. Nós também estamos acompanhando, e eu espero que isso também seja um alerta, a vulnerabilidade das populações indígenas. Essa interiorização do vírus encontrou um problema adicional da invasão dos territórios indígenas, que é a transmissão do vírus. E eu recebi denúncias, por exemplo, entre os caiapós. Essa transmissão teria se dado justamente pelo núcleo da FUNAI encarregado de vacinar os indígenas contra a gripe comum. Eles não tiveram cuidado de fazer a testagem nos profissionais de saúde da FUNAI. Isso é uma irresponsabilidade que pode ser tipificada como crime no Código Penal. Eu sinceramente, acho que o Brasil, resumindo aqui minha opinião do novo normal, eu acho que a gente já teve elementos de convicção suficiente para perceber que o nosso país fracassou miseravelmente no combate à pandemia. Fomos um dos últimos países do mundo a registrar a chegada do coronavírus. Tivemos todas as condições de nos preparar melhor. E aqui nós compatibilizamos a luta contra a pandemia e o pandemônio político. Não deu certo. Exatamente. E aí, já entrando no desdobramento disso, né, André? Sem dúvida, é uma questão política, é um assunto político, não tem como a gente não trazer esse ingrediente. E também lembrar o que você falou das profissões, quer dizer, da valorização da ciência, do pesquisador, daquela pessoa que está ali, olha, total agradecimento, né? Tantos brasileiros envolvidos, uma dessas vacinas pode estar agora sendo desenvolvida por brasileiros, seja aqui, seja lá fora. Então, assim, é hora da gente valorizar essas pessoas, né, André? Todas essas profissões envolvidas, os médicos, os enfermeiros, enfim. Quem ainda não entendeu o que é um caso, como disse o André, gravíssimo, eu não sei em que mundo que está, né? Bom, o presidente outro dia mandou seus seguidores entrarem nos hospitais e constatarem que os leitos estão vazios, etc. Isso é crime. É crime contra a saúde pública. E é assintoso, porque expõe os profissionais de saúde e as pessoas doentes a riscos adicionais. É um absurdo, é um mundo surreal, assim. Parece que a gente está vivendo uma realidade paralela. Agora, a ciência brasileira está de parabéns, porque sem recursos, isso não é agora, desde o governo Dilma, depois Temer e agora, a gente está numa descendente de destinação de recursos públicos do orçamento da União para a ciência e tecnologia. Nenhum país do mundo conseguiu dar o salto na direção do desenvolvimento sem investir pesadamente em ciência e tecnologia, mas o Brasil está de parabéns porque fomos um dos primeiros países do mundo a sequenciar o genoma do coronavírus. Essa perspectiva concreta anunciada dias atrás de que o Instituto Butantan em São Paulo, em parceria com uma mega indústria do setor químico chinês, poderá essa parceria resultar numa vacina que a gente distribuiria com mais facilidade, sem comer na mão dos outros países, como julgávamos ser inevitável. Lembro que a ciência brasileira também, por ocasião do Zika vírus, a gente descobriu, em primeiro lugar, a relação do Zika com a microcefalia. Então, nós temos eu diria, uma comunidade científica teimosa, porque mesmo sem dinheiro, sem recurso e sem apoio, imagina se tivesse. Dinheiro, recurso e apoio, esse prêmio Nobel por aqui já teria sido conferido a algum cientista do Brasil ou linha de pesquisa há muito tempo. Então, o Brasil é esse país surpreendente, inovador, que com todos os problemas a gente vai levando. Agora, eu acho que tem um desafio enorme, que é o Brasil encarar de frente o problema da desigualdade. A mãe de todos os problemas brasileiros é a desigualdade. E a gente precisa ter a clareza de que essa não é uma questão ideológica. O combate à exclusão, à miséria e à pobreza não pertence a uma agenda da esquerda. Essa é uma agenda humanitária. O capitalismo moderno, os grandes magnatas do mundo já descobriram que não há esperança para o capitalismo com o crescimento da miséria e da pobreza ou a elevação da desigualdade. Então,
E completando, né, André, esse fato de mais de 100 milhões de brasileiros terem solicitado ajuda emergencial, né? Quer dizer, então é um universo que só não vê essa desigualdade quem não quer. E o ministro da Economia, essa semana, declarou que descobriram 35 milhões de invisíveis. Invisíveis para ele. Não para nós. Para nós, não. Então, a gente precisa, e o Brasil está atrasado nessa agenda, seja qual for o regime, seja qual for o governo, mas é uma política de Estado que deve atravessar mandatos, encarar o câncer da desigualdade, porque isso nos oprime enquanto sociedade, enquanto nação, constrange o desenvolvimento. Não há desenvolvimento pleno sem educação de qualidade para todos. E aquela agenda, a gente sabe disso. Agora, enquanto a gente tiver ministros da educação medíocres e a ausência de projetos efetivos para permitir a ascensão do Brasil, eu diria, na escala das nações, a gente vai ficar no gogó, com bravatas, com discursos ideológicos, e isso não leva a nada. Isso é bolha de sabão, ó. De repente, foi-se. Exatamente. Vamos tomar mais uma pergunta aqui, André. Está chegando da Flávia Ribeiro. A Flávia é colega, jornalista, advogada, consultora, e ela pergunta em relação ao poder do consumidor, né? O consumo consciente, o que cada um pode fazer. E aí eu já somo também nessa pergunta o fato de que investidores internacionais, os grandes fundos de pensão, os grandes fundos de ações, não aceitam mais países e empresas que não sejam seguidoras de práticas sustentáveis, éticas, enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, a gente tem um poder que a gente menospreza. Eu, por exemplo, esse ano não comi carne de boi e não quero mais comer na minha vida. Eu vou Não fazer como há 50... 5 anos. Eu vou fazer 54 anos mês que vem e estou empenhado em não precisar me iludir em relação à necessidade de me alimentar da dor e do sofrimento de animais para ter saúde, vitalidade e força. Estou chegando lá. Consumo consciente passa por aí. A pecuária extensiva é o maior vetor de desmatamento da Amazônia. A produção de proteína animal, a gente, por ano, no mundo, se alimenta de 70 bilhões de animais. E eles, em criação, não é culpa deles, é dos criadores de proteína animal, emporcalham o solo, poluem as águas e agravam o aquecimento global. Então, comer carne, Flávia, obrigado pela pergunta, apenas no quesito alimentação, a gente pelo menos reduzir, que faça a campanha lá do Paul McCartney, segunda-feira sem carne, é um dia. Isso. Um dia. Está de bom tamanho. Se é o que você consegue, parabéns. Mas a gente precisa ter a consciência dos impactos que o nosso estilo de vida enquanto consumidor determina sobre o mundo, o planeta, o país, o estado, o município. Então, isso vale para tudo. As pessoas enchem a boca para falar: a escola do meu filho recicla o lixo. E eu gosto de provocar professores e diretores de escola, porque se você faz a reciclagem, se você fala da importância de segregar lixo seco, papel, papelão, vidro, metais e plástico para reciclagem, e se você avança, e seria bom fazê-lo, na direção da compostagem, segrega matéria orgânica para a produção de adubo, mas você não discute a educação para o consumo. Toda escola, pública ou privada, de qualquer lugar desse planeta, precisa educar a garotada para o consumo consciente. Porque é inadmissível que escolas e universidades formem cidadãos analfabetos ambientais. A gente precisa enxergar sistemicamente, a gente precisa perceber as interações. Entre tudo, o consumo não é, penso eu, lazer e entretenimento. O consumo é um ato político.
Então, quando você consome, você está realizando uma escolha que tem consequências. Você vai estar premiando um setor da economia que você precisa saber se respeita a legislação trabalhista, se respeita a legislação ambiental e se pratica a ecoeficiência e merece o título de sustentável. E desarmar a bomba relógio do consumismo, né? Quer dizer, não há sinal de maior irracionalidade no ato de consumo do que você querer isso ser uma meta existencial, acumular bens e posses para se sentir alguém bem-sucedido e, através dos bens materiais que são descartáveis e perecíveis, você se iludir achando que aquilo lhe afere prestígio, poder e status. Se você depende de bens materiais para se sentir melhor, você está precisando urgente de um psicólogo, de um bom livro, a gente tem vários para receitar, e de um choque de realidade para entender o que é a vida nesse planeta. Tudo que a gente não precisa é de pessoas que se iludem consumindo além do necessário e transferindo para o que é descartável e perecível a ilusão de uma felicidade que não é consistente. Eu conheço várias pessoas abastadas que têm muito mais do que necessitam e são pessoas tristes, deprimidas, com sensação de vazio. Não raro ingerem drogas lícitas ou ilícitas para entorpecer os sentidos, porque não suportam essa desconexão com a paz. Elas não têm paz. Então, consumo consciente é o consumo em favor da paz, sua paz, a paz do seu planeta. É um ato de amor à vida, porque você, através do ato de consumo, você vai promover o equilíbrio ou o desequilíbrio da casa planetária. A escolha é sua. Exatamente. E essa pandemia mostrou isso, né, André? Não importa dinheiro, não importa status, nada disso. Ela atinge a todos da mesma forma. Uns um pouco. Eu até vi uma imagem outro dia, uns estão lá achando que estão no seu iate e tal, outros estão agarrados numa tabuazinha, mas estão todos no fundo, no olho do furacão. E aí eu queria já trazer um ingrediente para você, que eu queria tentar melhorar um pouco o astral, tentar subir um pouco o astral. Eu vi uma live sua que eu achei lindo você falar da borboleta azul. E sem você saber, a capa da nossa edição, dessa edição de 70, que é uma edição muito icônica, do novo normal, enfim, é uma borboleta do Pantanal, uma história de metáfora, de um personagem que nós somos contadores de história, né, André? Nós, jornalistas, nós estamos sempre atrás de histórias. E essa foi uma história que nos marcou muito. Um senhor do Pantanal que ele cuidava das borboletas. E ele faleceu. Ele não foi corona, ele faleceu, teve um câncer, faleceu. E enquanto pensávamos essa edição, eu falei, puxa, essa é a história que a gente tem que contar. Porque a história das borboletas, a metáfora da vida, né? E trouxemos então essa história. Quando eu ouvi a sua poesia ali, essa imagem, a sua metáfora da borboleta azul, eu falei, a gente tem que trazer. Eu queria que você repetisse um pouco essa história e queria já deixar um abraço para todo mundo lá no Pantanal, a Cristina Caetano, a Cristiane, a Gabriela, todo mundo, a Valéria, a turma toda, o Rodrigo, para vocês um beijo grande. E queria que você falasse um pouquinho da borboleta. Eu comentei, foi de improviso, não estava com essa ideia de falar sobre essa experiência. Foi essa semana, eu estava na rua, tive que fazer uma compra no supermercado, voltando para casa, a calçada estava vazia. Eu estava fazendo reflexões sobre aspectos que eu havia abordado no Papo das 9 pela manhã, que remetiam à espiritualidade, à ideia de Deus, sentido da vida, essas coisas. E de repente cruzo o meu caminho, mas foi lindo assim, uma gigantesca borboleta azul que atravessou assim da direita para a esquerda, depois ela foi da esquerda para a direita, ela ficou zigue-zagueando. Eu parei para admirá-la, mas ela estava inquieta, indo para lá e para cá. Eu segui meu caminho, de vez em quando ela aparecia. E naquele momento, muito claramente, eu fiquei absolutamente embevecido e entretido com a beleza daquele ser alado, assim, entrecortando o caminho, muito à vontade,
para fazer o passeio dela e me dei conta de que eu já tinha lido em algum lugar que algumas espécies de borboleta, em que pese todo o trabalho da lagarta virar borboleta na fase casulo, muitas borboletas têm uma vida muito curtinha, são horas de vida. Horas. Portanto, eu comentei isso numa semana que a gente tinha alcançado 40 mil óbitos pela Covid-19, muitas famílias muito oprimidas por essa dor de ter que enterrar o ente querido sem velório, um enterro rápido, sem despedida. E aí eu comecei a contextualizar isso dizendo, olha, por vezes, por mais doloroso que seja a gente falar sobre isso, o tempo da gente na Terra não é definido propriamente por nós. E por vezes o que nos parece uma tragédia é o cumprimento de uma missão no tempo que foi estabelecido por Deus, pela natureza, por uma força superior, o que seja. Então todos nós, em tese, poderíamos nos considerar borboletas que podem viver mais ou menos, mas o fato é que a gente vive o tempo que precisa viver. E isso dá muito alento, dá muito conforto para muita gente que tem, às vezes, eu respeito, eu não sou o dono da verdade, mas a impressão de que a pessoa deveria ter vivido mais, que aquilo foi um acidente de percurso, que Deus não é justo porque tem tanta gente ruim vivendo por aí e a pessoa que eu amava partiu tendo uma vida pela frente. E às vezes, com pouco tempo, a gente faz tanta coisa bonita. Tem tanta gente que passa pela vida da gente como um cometa e nos deixa um legado assim tão importante de sabedoria, atitude resoluta, Propósito. na direção de algo que nos inspira e a gente deixa isso guardado no coração e segue em frente com a memória dessa pessoa que nos coloca para cima, nos coloca para frente. E também falei sobre o estado de graça que a gente precisa ter para não ficar refém apenas de grandes acontecimentos, grandes realizações. A borboleta passando já é um acontecimento, né? Para mim foi. Para mim Para mim também. foi. Então, assim, essa capacidade da gente se enternecer, se embevecer, se distrair, capturar o sagrado, o belo, o inspirador, na trilha obstinada de formiguinhas, levando seus recortes de folha para o formigueiro, aquela beleza da disciplina espartana, daquela espécie que de forma resoluta faz o seu trabalho, apesar de tão frágil, né? Tão vulnerável. Quando a gente está em casa ou na rua e se entretém com um passarinho que pousa no banco da praça ou pousa no parapeito da janela, e aquilo, de repente, absorve sua atenção, e quantos insights e quantas situações interessantes podem surgir a partir dessa contemplação. Eu, sinceramente, procuro fazer disso uma filosofia de vida. A felicidade não necessariamente. Aliás, eu estou convencido de que nas pequenas coisas da vida, a gente tem todo santo dia a oportunidade de fazer as pazes com o coração desalentado, atormentado, angustiado, com os presentes que o destino nos dá. A beleza das coisas está na capacidade de você percebê-las. Porque se você fica muito exigente, não, para mim ser feliz tem que ser assim, 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 do meu jeito. Ok, é uma escolha sua. Não se Você vai per- surpreende, né? Você vai Acaba perder o que não melhor se da festa. surpreende. Vai perder o melhor da festa. Exatamente. E aí eu já queria aproveitar, André, entrar. O que que é a força do um, né? Eu já li o livro, não vou ser spoiler, não vou contar antes a história. Mas a força do um tem eu acho que tem também uma ligação, uma metáfora muito forte com esse momento, já que estamos falando da construção ou da reconstrução, ou de repensarmos o nosso papel na sociedade e o que podemos fazer, ser voluntários, sei lá, agarrar-se a alguma causa. Eu, por exemplo, André, eu sou voluntária em vários projetos. E os últimos 2 projetos que eu tenho sido voluntária como jornalista, um projeto para combater a fome no centro, meus amigos, André Simões, G. Bufara, a turma que você conhece,
e um outro na Rocinha, que é um projeto incrível que nos trouxeram, um projeto de jiu-jitsu, eu trouxe até aqui a cola aqui para não perder, também um projeto lindo. Então, assim, é possível, a força do um muda o coletivo, André? Bom, por partes, assim, eu vou tentar resumir o sentido do livro. Cada um de nós é único no universo. Então, nós temos pistas físicas disso, seja digitais, as digitais dos dedos, seja a íris do olho, seja o lóbulo da orelha. Então, a natureza, com muito capricho, determinou que nós tivéssemos essa carteira de identidade assinalada pelo shape, pelo formato, pelo design de cada um de nós único no universo. Ponto 1. Isso, para mim, é um sinal de amor e de reconhecimento dessa filiação divina. Somos especiais, portanto. Cada um de nós é único. Duas pessoas que pensam iguais, acham que pensam iguais, mas não pensam. Eu e você somos ambientalistas. Você pega todos os leitores da Plurale. Se a gente fizer um grande seminário sobre o mesmo tema, consumo consciente, cada um de nós vai fazer um recorte, vai ter uma percepção dessa questão diferenciada. Nós somos únicos. Somos únicos. Ponto 1. Então, na nossa singularidade, há uma beleza. Parafraseando Francisco de Assis, a beleza do Jardim de Deus está na diversidade das flores. E aí, na área das ciências ambientais, a diversidade explica a força, a longevidade e a resiliência da natureza. Essa diversidade genética, essa combinação dos serviços ambientais de seres microscópicos e macroscópicos que vão realizando no dia a dia de forma silenciosa operações, trabalhos, serviços que explicam a pujança e a pulsação de uma floresta. Eu comentei outro dia que eu, numa palestra para o povo do papel e celulose, eu falei assim, olha, vocês equivocadamente chamam floresta de eucalipto, que na verdade é plantação. Floresta é outra coisa. Vocês não devem usar floresta de eucalipto, porque vocês estão ligados a uma monocultura. Agora, uma floresta, ela é o reino encantado da diversidade e da pluralidade. Por isso que a floresta é rica em vida. Então, a senha para a gente compreender uma lei que rege o universo, que é o que explica a vida. O que é vida? Vida é diversidade. Vida é a pluralidade dos seres que são complementares, interagem o tempo todo, são interdependentes. Então, nós temos uma grande orquestra universal, onde cada músico tem a sua singularidade e a sua função. Então, a força do um é a força que faz de mim, de você e de todos os que nos assistem agora, agentes em favor do equilíbrio ou do desequilíbrio, da harmonia ou da desarmonia. Porque, sim, nós temos esse poder. Cada um de nós, pelo que a gente faz, pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, pelo que a gente escreve, tudo isso reverbera, tudo isso ressona à nossa volta e tem desdobramentos incalculáveis. Não é possível a gente ter a clareza do alcance de cada gesto, cada palavra, cada pensamento. Isso reverbera. Então, especialmente em tempos de crise, a gente precisa se dar conta da força que temos para virar esse jogo. O ser humano é um ser social. Isso é importante só para arrematar a resposta. Nós dependemos visceralmente um dos outros. Quem diz isso são os sociólogos. Quem diz isso são os antropólogos, que estudam diferentes comunidades em diferentes períodos da história. Nós somos absolutamente demandantes uns dos outros. Mesmo as pessoas que gostam da solidão e se afirmam como pessoas, eu sou a minha melhor companhia, eu não quero saber de ninguém. Não resiste à tentação de vez por outra sair do seu cafofo e dar um passeio pela rua, chega lá no supermercado, na pracinha, porque a gente precisa ter contato com outras pessoas. É a razão pela qual, no período da quarentena,
houve um pico de patologias de ordem mental diversas que teriam sido determinadas exatamente por dificuldades de lidar com o isolamento social. Isolamento social dói, porque nós somos seres sociais. A privação da liberdade, o direito brasileiro reconhece isso. Os juízes já são cuidadosos assim, na hora de sentenciar uma pessoa à prisão em regime fechado. Não é só pelo estado calamitoso dos presídios. É porque a privação da liberdade é uma pena muito dura. A gente precisa valorizar a força que cada um de nós tem. Lindo. Quem quiser, eu vou dar uma dica muito legal, hein? Todos os livros do André, eu estou contando para vocês que realmente ele é voluntário nessas causas. Todos os livros, durante a pandemia, tiveram 25% de desconto. É só você entrar lá, a gente vai colocar aqui www.candeia.com/André Trigueiro, tudo junto. E Soninha, o André... Oi. permite só para dizer, nenhum dos 7 livros eu tenho direito autoral. Foram todos É isso que eu cedidos. ia, é isso que eu ia frisar. Jornalista já tô. É isso que eu ia frisar. O André doou todos os direitos autorais de todos os livros dele para projetos sociais. Então, assim, vocês vão estar aprendendo, né? Curtindo aí, porque você realmente curte cada livro do André e ajudando nessa corrente do bem, né? Que eu acho muito incrível isso, essa disposição do André de participar, de compartilhar. Eu acho espetacular, viu, André? Sinceramente. O site está aqui, a gente já passou, candeia.com/André Trigueiro. E Obrigado. compra, ó, aproveita e compra logo a coleção inteira. Eu até contei, ó, não coube tudo aqui não, porque é tanto do... E o meu autografado, desculpa, tá? Então, assim, fica aí a dica, porque realmente... Eu queria trazer um tema aqui, André, que a sustentabilidade a gente sempre sonhou, né, em ver todas as partes, né, da sociedade unidas, né, seriam os governos nas 3 esferas, né, governo federal, governo estadual, municipal, enfim, as empresas, o setor privado e o chamado terceiro setor, a sociedade civil organizada, atuando em torno de causa, como você falou, da causa, por exemplo, da desigualdade, da causa dos oceanos, da causa das florestas, enfim, causa não falta, né, gente? Causa boa é o que mais tem, né? E pela primeira vez, eu, pelo menos cobrindo como jornalista, pela primeira vez eu vi os 3 maiores bancos privados, eu não vou nem citar os nomes, mas todo mundo sabe, os 3 maiores bancos privados fizeram uma doação conjunta, coletiva, de 50 milhões em equipamentos, em máscaras, em testes, e outras tantas empresas, né, André? E aí eu queria já colocar esse ingrediente, André, quer dizer, não fizeram, pelo menos a princípio que eu saiba, né, visando lucro, não. Quer dizer, é em torno realmente da causa de uma sociedade e que, no fim, é também o mercado deles, né? Então, acho que é um movimento diferenciado da economia do que a gente estava acostumado, né, André? Soninha, eu não quero causar constrangimento, mas eu sou muito franco. 50 milhões de reais é um espirro de pulga nesses 3 bancos juntos. Com todo respeito. É claro que é uma boa notícia, melhor do que nada, mas assim, você é jornalista, você conhece a realidade dos lucros auferidos por instituições bancárias no Brasil, seja no ano de crescimento, seja no ano de crise. Eles não perdem nunca. Então, se a gente comparar, eu não gosto dessas comparações porque são muitas variáveis, mas eu preciso fazer isso. Os magnatas, os mecenas, os ricaços do Brasil não têm a cultura que outros países têm de doar, de serem grupos, de doarem para as universidades onde eles se formaram, de apoiar projetos sociais. Não têm esse hábito. São muito tímidos. Agora, para a gente virar para cima, e aí é uma percepção minha, acho difícil fazer essa conta, mas tem quem faça. Essa pandemia e os efeitos desastrosos sobre a economia têm determinado uma tsunami de solidariedade, fraternidade, benemerência, Incrível. ações voluntárias. É algo inacreditável o amor
a empatia, a compaixão do brasileiro são comoventes, assim. Como é que a sociedade não Comovente. fica esperando o governo, não fica esperando o banqueiro, o mecenas botar dinheiro. De baixo para cima se articula, faz ação, faz uma campanha, organiza a campanha na internet, bota nas redes sociais. Eu vou dizer para você assim, como é que... Vou contar 2 casos rápidos assim de ações que me comoveram. As mulheres de aquela comunidade de São Paulo, gente, onde os policiais esse ano foram flagrados tentando reprimir durante um baile as pessoas. É muito Sei. conhecida, desculpa. Se alguém... Paraisópolis. Mulheres de Paraisópolis. Paraisópolis, principalmente diaristas e domésticas, dispensadas por seus patrões, ficaram abandonadas à própria sorte. E elas se organizaram e tiveram uma resposta rápida para distribuir cesta básica, para ajudar elas a pagarem as contas. Lindo. Outro movimento que me comoveu muito foi aqui no Morro do Coruja, em São Gonçalo, na região metropolitana, um rapaz chamado Douglas, que ele contraria todas as estatísticas ou a tendência que as pessoas, de forma preconceituosa, imaginam que um jovem, filho de pai e mãe que foram assassinados na comunidade, uma era viciada, a outra era ligada com o tráfico, todo mundo dava como certo que o Douglas seria mais um recruta do tráfico. E ele jamais aceitou isso. Ele se transformou no grande benfeitor da comunidade. Ele não aceita a grana dos traficantes. E ele teve notoriedade porque, no meio dessa tragédia, ele teve de apoio financeiro várias famílias que nem água têm em casa, quanto mais sabão. Então, o brasileiro está descobrindo, ou redescobrindo, ou aprimorando as técnicas de fazer chegar rápido a ajuda que não pode demorar. A gente não pode esperar o governo descobrir, tem 30. Eu não sabia que tinha. Enquanto eles estão descobrindo que tem invisíveis, a gente vai de encontro aos invisíveis e faz a diferença. Desculpa, Soninha, eu não estou te ouvindo, tá? Exatamente. Para quem Agora quiser, tô. André, conhecer a história da Rocinha, é uma matéria linda da minha colega Elizabeth Oliveira, Alcimar Petkov, a Daniele Gomiero, a Malu Nunes, o Omar Rodrigues, Antonieta Varlese, Estevão Braga, Thaís Moraes, Marília Mello, Sônia Favareto, Sônia, o Márcio Astrini, lá do Observatório do Clima, o Celso Ataíde, a Márcia Irota, a Fernanda também. E os nossos amigos professores, André, a Marília, a Luciana, a Ita, essa turma toda. Mais nossa frente, né? A questão, não queria deixar de falar, a gente já está com quase 700 pessoas aqui, André, a sala lotada. Aproveitar esse momento para você falar um pouco sobre racismo e no racismo eu queria já deixar a dica aí do livro da Djamila Ribeiro, para quem ainda não leu, Pequeno Manual Antirracista, que é um livro espetacular, né? Você falasse um pouco sobre racismo. E a Luciana Bezerra pediu, coleguinha lá de Manaus, pediu que você fizesse também sobre as mídias ambientais e o racismo. Bom, Soninha, o áudio fragmentado e a imagem congelada. Eu vou partir do pressuposto que você está me vendo e ouvindo com clareza aqui, tá? Então, vamos lá. Eu estou aprendendo muito com a doutora Djamila. A gente marcou uma live
para daqui a 10 dias. Eu já conversei com o Renê Silva, do Voz das Comunidades. Se o Celso Ataíde, que está nos ouvindo, quiser bater um papo, seria ótimo ouvir a experiência dele, que é alguém que faz um trabalho maravilhoso de inclusão social e de resgate da cidadania de quem tem esse déficit histórico de respeito, né? De respeito das elites brasileiras, que invariavelmente são brancas, ricas e cristãs, ou se dizem cristãs. É importante frisar isso porque a igreja apoiou a escravidão. E isso consolidou, digamos, uma cultura da desigualdade há menos de 2 séculos atrás. Isso deixa um legado que não é propriamente muito bom. Eu acho que o grande eu diria, o grande durante a pandemia, na minha opinião, foi o episódio envolvendo o Sr. Floyd nos Estados Unidos, naquele ato violento do policial branco que está preso. Porque como é que você enfrenta o racismo estrutural? Você precisa ir para a rua, você precisa fazer barulho, você precisa ter a causa contra o racismo envolver pessoas de todas as cores. Assim você muda lei, como está acontecendo agora nos Estados Unidos. Assim você interfere em campanha para presidente da República, como está acontecendo agora nos Estados Unidos. Quer dizer, você não basta se indignar nas redes sociais, não basta fazer petição online. Não muda, eu não acredito que isso mude o mundo. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando do quanto você e eu, que não somos pretos, somos racistas sem perceber. Porque aqui ou ali a gente reproduz, ainda que involuntariamente, um comportamento que alguém que é negro percebe. No detalhe. No detalhe. Então, a gente está falando de algo, o Renê Silva foi muito feliz quando disse assim, eu acho que a gente tem que trabalhar isso na escola desde cedo. A gente tem que ter professores da rede pública e privada explicando o que é o racismo, por que ele existe no Brasil, quais são os sintomas, quais são as causas, qual é a cura. E a gente precisa ter a coragem de fazer no Brasil o que não foi feito. A história da escravidão não foi suficientemente contada para as novas gerações de brasileiros. Alguns historiadores, o Laurentino Gomes é um desses feras, estão tentando amplificar o que foi o racismo no Brasil e de que maneira ele se perpetua na linha do tempo. Então, é um esforço transgeracional. Isso não se muda por decreto ou medida provisória. Não adianta tirar o fanfarrão que está lá na presidência da Fundação Palmares. A gente vai ter etapas que precisam mobilizar a sociedade brasileira, e repito, toda a sociedade, não apenas os negros, né? Seguindo o princípio que a Angela Davis nos ajuda a pensar e nortear a nossa conduta. Não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. E eu me sinto absurdamente comprometido com essa causa. Bom, vamos lá. O fecho, Sônia, é o seguinte. Primeiro, agradecer o fato de você ser quem você é, uma jornalista ética que está contando as histórias boas, de ouvir as histórias certas em tempos de crise. Reforçar aqui a minha admiração pela Plurale. Quem faz mídia ambiental no Brasil sabe o tamanho da encrenca que é carregar esse piano sem rodinha, procurando fazer um trabalho que um país do tamanho do Brasil, com a riqueza natural do Brasil e com a cobiça e a ganância que essas riquezas despertam no setor público e privado, quem faz mídia ambiental setorizada está na contramão dos interesses de muita gente que posa de boazinha, que posa de alguém que seja protagonista de uma história bonita, mas nada a passar. Então é muito importante a gente reconhecer o mérito, o valor, o protagonismo
de todos os jornalistas, radialistas, comunicadores, blogueiros, youtubers que estão reconhecendo o tamanho do problema em tempos de negacionismo científico, manipulação de dados, anti-ministério do meio ambiente, entre outras armadilhas que o Brasil hoje precisa não apenas reconhecer que existem, mas desarmá-las, porque são criminosas e anticonstitucionais. Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu desejo às pessoas que nos acompanham aqui força, coragem e fé. Isso vai passar. Se Deus quiser, vai passar rápido. E que a gente não deixe de perceber o que precisa ser diferente daqui para frente. Porque não é possível defender um mundo diferente com pessoas indiferentes. A gente precisa fazer a diferença fazendo diferente. É o que eu penso. Beijo, querida. Parabéns por tudo, viu?